A força-tarefa da Operação Greenfield denunciou Operação Greenfield A segunda fase da Operação Greenfield, que apura fraudes. O trabalho da mídia vem caluniando a pessoa, difamando a pessoa com aquelas acusações ilegítimas. Dois vizinhos, eu de cuecas, uma humilhação. Isso na frente dos meus filhos e dos meus netos. Uma Previc totalmente manipulada e que depois a CPI correu alucinadamente a distribuir autos de infração como se fosse banana na feira. Autos de infração que chegaram a conhecimento da CPI emitidos pela Previc. Não tem reparo do mal que foi feito. Houve a destruição de diversas biografias limpas. E nada até hoje foi provado. O cara me algemou na porta da cela, e existia uma grade e meu filho estava do outro lado. Realmente ali eu caí em prantos. Decorridos 6 anos, eu ainda não depus, o Ministério Público não me chamou. Dizia combater a corrupção, mas nada mais era do que um instrumento político. Foi uma cópia escrita da Lava Jato, nos mesmos sistemas. E o relator gostaria de se aprofundar dentro desse tema que foi objeto de decisão do juiz Sérgio Moro. Pessoas ficaram completamente doentes por conta disso. A justiça começa a reconhecer a inocência porque não há provas. Nos últimos anos, o Brasil foi atravessado por 2 episódios que deixaram marcas profundas em sua história recente: a Operação Lava Jato e a Operação Greenfield. Mais do que investigações, tornaram-se símbolos de um período em que o país viveu intensas disputas narrativas e profundas transformações institucionais. Especialmente os fundos de pensão vinculados a empresas estatais, ela precisa ser entendida no contexto do que aconteceu no Brasil na quadra de construção de um golpe de Estado que atingiu a ex-presidenta Dilma Rousseff. O trabalho da mídia vem caluniando a pessoa, difamando a pessoa com aquelas acusações ilegítimas, de tal forma que ela é condenada pela mídia antes mesmo de ser julgada. A Lava Jato veio à tona com força e foi desmontada à medida que seus bastidores começaram a emergir. Já a Greenfield passa agora por um processo de reavaliação, à luz de novas informações sobre suas origens e articulações, envolvendo fundos de pensão, órgãos de fiscalização e o Ministério Público. E a Greenfield é gestada numa articulação entre Ministério Público e grupos de auditores ligados a essas ONGs que faziam esse falso discurso anticorrupção, mas vinculadas a grupos políticos que tinham a intenção de desestabilizar os governos progressistas. Todo mundo tinha imprensa na porta para mostrar que estavam presos, saiu para todo mundo. E aí, mais uma parcela de pessoas que viram aquilo também, que eram próximos, se afastaram porque todo mundo se afastava com medo. Então, nós passamos a ser pessoas não gratas por conta disso. Naquele determinado momento, a FUNCEF, por razões diversas, que eu tenho certeza que outros colegas diretores que vieram aqui poderão exaustivamente explicitar, a FUNCEF atravessava um período de déficit, consequência de várias questões, entre elas uma crise econômica artificialmente criada pela oposição, que tinha interesses escusos, interesses inconfessáveis ou mesmo confessáveis de derrubar um governo legitimamente eleito. Em setembro de 2016, exatamente no dia 5 de setembro, eu sou surpreendido na minha casa, às 6 horas da manhã, por um grande movimento, né? Batidas na porta muito violenta, e quando eu vou atender, tinham 3 carros da Polícia Federal, as pessoas armadas de fuzil, como numa operação de guerra. Eles pareciam que vinham prender um bandido de alta periculosidade. Eles adentraram na minha casa, trouxeram 2 vizinhos de testemunha, né? Uma coisa que me expôs a uma humilhação pública, né? E começaram a gritar na minha casa, na frente da minha mulher, dos meus netos, dos meus filhos: cadê o cofre? Cadê o cofre? Onde é que está a mala? E passaram a revirar a minha casa de cabeça para baixo. Eu fiquei imobilizado, sentado numa cadeira, com 2 policiais, cada um de um lado, e eles revistaram a casa toda, não encontraram nada, né?
não encontraram aquilo que eles achavam que ia encontrar, que era dinheiro, né? E me levaram coercitivamente para depor na Polícia Federal. Fiquei 6 meses preso em Curitiba, no CMP, como estavam todas as outras pessoas envolvidas na questão de Lava Jato, as condições subhumanas, porque ficamos no Centro Médico Penal, na cidade de Ipinhal, ao lado de Curitiba, sofrendo todas essas consequências, isolado completamente, 15 dias completamente isolado do mundo, sem saber o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Passei Natal, Ano Novo, e veio minha soltura 6 meses e meio depois. Eu fui libertado no dia 9 de julho, que era o dia do meu aniversário. Nisso, só que usando tornozeleira. Ainda usei 1 ano e meio de tornozeleira. Para, depois de 5 anos depois disso, a operação foi desmontada, mostrado que não tinha absolutamente nada, e só que o prejuízo na minha vida, na vida das pessoas que passaram por isso, não tem reparo. E aí, nessa transição entre 2018 e 2019, aconteceu a Operação Circos Máximos, que foi uma operação que foi deflagrada dentro da Greenfield, uma operação que foi feita no dia 29 de janeiro de 2019, onde teve busca e apreensão em todas as casas de todos os diretores. Foram 22 pessoas indiciadas nesse momento. Nesse dia, eu estava no Rio, numa reunião na CVM, com o diretor da CVM para resolver o problema do banco, até porque o novo presidente do banco já estava para assumir, do BRB, e eu estava fazendo a transição do banco, da diretoria para ele, e foi uma última viagem que eu iria fazer para a CVM para resolver um último problema, para poder entregar a gestão da BRB da TVM em dia para ele. Na Polícia Federal, a impressão que eu tive é que o delegado sequer sabia o que perguntar para mim, porque ele fazia perguntas genéricas, quanto eu ganhava, quanto a minha mulher ganhava, se eu ia à Europa todo ano, quais os bens que eu tinha. E eu prestei um depoimento assim, muito genérico, em torno de 30 ou 40 minutos, e fui mandado para casa, né? Bom, aquela surpresa toda, o noticiário na TV, nos jornais, né? A gente sem saber, porque para mim foi uma surpresa total a operação. Então, eu procurei, naturalmente, um advogado para ver o que estava acontecendo, né? Porque no ato da presença deles na minha casa, eles me deram um auto, uma intimação, em suma, um documento falando sobre a operação. Depois da Lava Jato, em 2014, vem a CPI dos fundos de pensão em 2015. E essa CPI foi convocada em meados de 2015 e tinha prazo para terminar no final de 2015. Ambas seguiram padrões semelhantes: ações espetaculares, conduções coercitivas, buscas e apreensões amplamente divulgadas. Acusações sem sustentação sólida passaram a ocupar o centro do debate público, moldando percepções e influenciando decisões em diversas esferas da vida nacional. O Ministério Público tinha a intenção de politizar uma questão uma administração que é colocada para os fundos de pensão. Esse autoritarismo, é bom colocar, que a lei dos crimes financeiros, tanto quando define o que é crime de administração fraudulenta ou temerária, ele é um tipo aberto. Ele não estabelece o tipo concreto. Portanto, a natureza dele, quando ele foi instituído ainda no ano de 86, a sua finalidade exatamente era ter um parâmetro da administração financeira, do sistema financeiro, mas não que pudesse criminalizá-lo, sob pena de você romper o próprio sistema capitalista, que é o que gera todo o sistema financeiro, né? E o que o Ministério Público fez foi uma ruptura, uma subversão do texto da lei, tanto da administração fraudulenta como a administração temerária, e a partir dessa subversão ele buscava fatos e concretos para justificar suas ações, né? Hoje,
por exemplo, desde 2016, depois de todos esses anos, as primeiras ações que foram julgadas, as 4 ações tiveram absolvição sumária de todos os réus, porque não tinha um mínimo lastro probatório das ações penais, ou seja, da denúncia realizada pelo Ministério Público, o que demonstra que realmente essas ações foram feitas a partir de uma leviandade, de uma concepção política e autoritária do direito, não democrático, mas para criminalizar o sistema e criminalizar grupos e pessoas que têm uma concepção política diferente daqueles procuradores que conduziam a Operação Greenfield mantêm nas suas relações pessoais e suas preconcepções do direito. Tem um aspecto que eu acho muito relevante, que é o fato de primeiro ter se escolhido uma tese de gestão temerária, gestão fraudulenta, eventualmente com corrupção, para depois se começar a investigar aquela tese. E também foram escolhidas as pessoas a serem investigadas. Isso fica muito claro quando a gente pega, por exemplo, na FUNCEF, que a maior parte dos nossos clientes são da FUNCEF, embora a gente tenha de outros fundos de pensão, essa atuação do Ministério Público com a FUNCEF deixa muito claro que primeiro se escolheu os alvos e a tese para depois tentar se comprovar aquela tese que foi criada antes, o que cria um quadro ali praticamente um quadro mental paranoico, né? De só buscar aquilo que confirmasse a hipótese primeiramente levantada. A Greenfield era e precisa ser entendida assim como um braço da Lava Jato. O braço da Lava Jato que estava naquele momento com sua força total, né, fazendo uma série de operações sucessivas, com prisões, com desmontes de empresas, com questionamentos de projetos, e aquilo tudo impactou nos fundos de pensão e colocou, a partir dali, iniciou ali um processo terrível, um período de terror para os gestores de fundos de pensão. Todos eles, nenhum deles sabiam que tinham processos, então foram surpreendidos. Às 6 horas da manhã, né, com a Polícia Federal, com um aparato de armas e um aparato muito forte, como se fosse quadrilha de bandidos, né, e com uma exposição midiática muito grande, uma espetacularização que abalou a estrutura de todo aquele pessoal que vinha trabalhando com muita seriedade. Então, a famigerada Operação Greenfield, ela quis ser a Lava Jato do Cerrado. E como nós sabemos, a Lava Jato foi uma farsa, uma grande farsa que se dizia combater a corrupção, mas nada mais era do que um instrumento político nas mãos das elites, nas mãos dos de sempre, com a velha, surrada e castigada bandeira de combate à corrupção. Então, essa operação quis ser a Lava Jato do Cerrado e meteu-se em confusões, ilações precipitadas, erros grosseiros, simplesmente baseadas numa CPI totalmente política e também numa Previc totalmente manipulada, que até então nunca havia feito nenhum auto de infração contra esses fundos de pensão e que depois da CPI correu alucinadamente a distribuir autos de infração como se fosse banana na feira. Eu procurei um advogado, depois de 2 ou 3 meses a gente conseguiu marcar uma entrevista com o procurador Anselmo Henrique, que era o coordenador da operação, e fui até lá com o meu advogado prestar um depoimento. E durante esse depoimento, logo no início, para minha surpresa, né, eu me dirigi ao procurador falando que estava ali de livre vontade, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria prestar um depoimento, né,
porque até o momento eu não sabia, a gente não sabia direito do que estava sendo acusado. E ele então falou para mim, tinha também presente uma delegada da Polícia Federal, ele falou para mim, olha, eu só vou colher o seu depoimento se você fizer uma delação. Eu falei, não, eu não vou fazer delação nenhuma, porque eu não fiz nada. Eu sou uma pessoa que tem a vida íntegra, vocês podem revirar o meu sigilo bancário, telefônico, meus computadores. E na ocasião da invasão à minha casa, eles levaram tudo, né? Levaram, examinaram, ficaram mais de 2 anos examinando, não encontraram nada. O caso da Greenfield, que envolveu mais de 100 pessoas quando houve a operação, não é? Ela depois se desdobrou em várias outras, atingindo inclusive outras pessoas, outros companheiros, companheiras, não é? De outros bancos, de outras entidades. Não é? Ela foi se desdobrando, né? Como será possível as pessoas constatarem, né? Então aquilo ficou colocado na sociedade como sendo um grande grupo de pessoas que levaram arrombos no fundo de pensão. E aí a operação foi deflagrada, eu estava no Rio de Janeiro, teve busca e apreensão na minha casa, teve busca e apreensão na casa de um monte de gente, e eu estava no aeroporto quando o meu caseiro, uma pessoa super humilde, simples, me ligou e falou, olha, André, o pessoal da Polícia Federal está aqui na sua casa, estão procurando joia, estão procurando dólar, estão procurando obra de arte. E aí eu falei, passa o telefone para ele que eu quero falar com ele. E aí eu falei, olha, eu estou no Rio de Janeiro, eu vou tentar voltar para Brasília hoje para poder dar satisfação para vocês. Até então eu pensava que era uma condição coercitiva. Eu tinha que voltar para Brasília para poder dar explicação do que tinha acontecido. Eu falei, eu estou voltando no voo tal, então assim que eu chegar eu vou direto para a Superintendência da Polícia Federal para prestar os depoimentos que vocês precisam. E aí eu falei, olha, não tem nada na minha casa, pode olhar o que vocês quiserem que não tem nada. E aí eu fui para o aeroporto, saindo no Bom Dia Brasil e tal, meus amigos começaram a me ligar, eu liguei no aeroporto para algumas pessoas, as pessoas estavam indo para a Polícia Federal, e até então na minha cabeça não tinha nada diferente. Bom, o avião pousou em Brasília, o avião taxiou, o avião parou no pátio e a Polícia Federal entrou dentro do avião, me pediu identificação a minha e o outro diretor-presidente da BRB-DTVM, que era o Carlos Vinícius, ele estava comigo, voltando de férias, a gente voltou no mesmo voo. E aí, simplesmente, eles me levaram de dentro do avião, algemada, me botaram nesse momento, eles já me separaram do Carlos Vinícius e me levaram para a superintendência. E as cautelares que se impõem às pessoas são cautelares abusivas, muitas vezes trata-se de uma morte civil. As pessoas têm sua morte civil decretada, o sofrimento terrível para a própria vítima e para os seus familiares. As pessoas, muitas delas, tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, algumas delas desenvolvem doenças autoimunes e muitas delas perderam a vida. Então é preciso que nós cuidemos das pessoas que se tornaram vítimas dessa guerra, porque elas estavam aí representando o interesse nacional. Por causa de interesses exógenos, foram vitimadas e vitimando essas pessoas, vitimou-se toda a sociedade brasileira. Até então, ali, eu achei que eles fossem me liberar. E aí foi quando eles deram voz de prisão e me levaram para... Não tinha lugar na superintendência para eu ficar, e me levaram para a Polícia Federal do aeroporto. E lá eu dormi a primeira noite numa cela, sem entender nada. O jurídico do banco me acompanhou nesse depoimento do BRB até a hora que me levaram para a Polícia Federal do aeroporto. Aí eles me abandonaram e deixaram o recado com a minha família dizendo que eu estava por minha conta, que eu estava sem advogado e que o banco não ia mais, a partir dali, o banco não tinha mais permissão para me ajudar nesse momento. Logo na sequência veio a minha demissão, o banco fez uma assembleia, né, porque a nomeação era por assembleia, e eu fui destituída do cargo, porque as cautelares que me deram do Ministério Público era a minha proibição de trabalhar no mercado financeiro, a minha proibição de me aproximar do banco, a minha proibição de me relacionar com o fundo de pensão e a proibição de sair de Brasília, salvo se fosse alguma autorização. Fiquei ali na Polícia Federal, graças a Deus tinha um delegado que tinha uma questão humanitária, me deixou tomar um banho, foi o único delegado, porque aí depois, no dia seguinte, me mandaram para a Polícia Federal, eles me algemaram, me jogaram atrás do camburão. O camburão veio
uma velocidade absurda do aeroporto até a superintendência. Eu fui praticamente sendo jogada eu pedi para os caras irem devagar e os caras estavam acelerando. Muito ato de maldade. Eu entrei na Polícia Federal, me botaram numa cela sozinha. E na cela da frente tinha os outros diretores do banco com mais gente presa. Enfim, eu fiquei sozinha numa cela. Não tem reparo. Não tem reparo financeiro porque dificilmente você pode fazer uma coisa contra o Ministério Público. Não tem reparo do mal que foi feito com as nossas vidas em função disso. Não tem reparo ter ficado 6 meses na condição de bandido sem ser bandido. Então, não tem reparo às maldades que foram feitas. Os agentes da Polícia Federal passavam nas celas falando assim: ah, se você não falar, você vai para a colmeia. Olha, a gente está sabendo que tem mais coisa que você não quer falar. Se você não entregar ninguém, você vai para a colmeia. E fazer esse terrorismo com a gente, né? O meu filho teve a oportunidade. Até então, minha família estava perdida, não sabia o que fazer. Eu tenho uma grande amiga do mercado que entrou em contato com meu filho. Meu filho foi lá na Polícia Federal falar comigo. Foi a única vez que realmente ali eu caí em prantos, foi que o cara me algemou na porta da cela, e existia uma grade e meu filho estava do outro lado. E aí meu filho conversava comigo e meu filho, na hora de ir embora, perguntou para o agente: eu posso dar um abraço na minha mãe? E ele falou: não, não pode. Você não pode encostar na sua mãe. Hoje, todos nós, muitas pessoas, muitas vidas foram destruídas, pessoas morreram por conta disso, pessoas ficaram completamente doentes por conta disso, e algumas pessoas conseguiram superar isso, mas não supera a dignidade, a falta de dignidade que nós passamos e sofremos as consequências por conta disso. Então, eu e vários companheiros somos vítimas disso, vítimas da Lava Jato, vítimas da Greenfield, e pagamos ainda as consequências até hoje, porque é aquilo, como eu disse, né? É como você soltar as penas de um travesseiro no ar, você nunca mais vai conseguir pegar todas as penas de volta para demonstrar. Então, nós não vamos conseguir colocar nossa dignidade de volta como destruíram, da forma que destruíram. E aí meu filho falou: mãe, nós vamos chamar um advogado bom para te atender. A pessoa vai pagar o advogado e essa advogada vai vir aqui amanhã te ver. Fique tranquila que vai dar tudo certo. E eu voltei para a prisão e a partir daquele dia eu fiquei totalmente desorientada com esse terrorismo do agente, falando que eu ia para a colmeia toda hora. E essa questão do meu filho me abalou bastante. Bom, no terceiro dia, indo para o quarto, a gente soube que o juiz, que na época era o Valisney, ele deu, o próprio Ministério Público pediu me tirando da prisão porque não tinha mais nada palpável, não acharam nada na minha casa, não tinha nada do meu depoimento que foi apurado, que eles conseguiram averiguar. Existia uma denúncia que eu tinha feito na CVM sobre um determinado veículo, um fundo de investimento que deu muito problema, que foi a razão da investigação da Circos Máximos. E eu tinha feito uma denúncia e o Ministério Público nem teve a competência de perguntar na CVM sobre essa denúncia, eles não sabiam da denúncia. Quando os nossos primeiros clientes foram denunciados e nós pegamos o processo ainda era físico, tinha muitos volumes, fomos olhar a investigação preliminar. Foi um PIC, foi um procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público. E folheando os autos, nós percebemos que o Ministério Público tinha mandado intimar uma determinada pessoa que era um delator lá da Lava Jato, mandado intimar. E o delator não compareceu. Aí o Ministério Público veio e mandou intimar de novo, sob pena de condução coercitiva. E eu fiquei folheando o processo, procurando onde estava o depoimento desse delator. Da primeira vez que ele não compareceu, tinha um termo de não comparecimento. Da segunda vez, a gente não encontrou nada. Então, peticionamos no processo, porque é dever do Ministério Público juntar a íntegra do procedimento sem esconder nada, quando ele propõe ação penal. É o que a gente chama de dever de disclosure, de abrir as provas para outra parte.
Como esse delator foi arrolado como testemunha de acusação, eu queria saber o que ele tinha falado na fase de investigação para ter sido arrolado. Bom, o juiz mandou intimar o Ministério Público e falou: cadê o depoimento aqui do fulano de tal? O Ministério Público se manifestou formalmente nos autos, dizendo que o fulano de tal não tinha comparecido no depoimento. Aquilo me causou muita estranheza, porque o próprio procurador que falou que ele não compareceu tinha ameaçado conduzi-lo coercitivamente caso ele não comparecesse. E outra coisa, ele era delator. O delator, para manter os benefícios da delação premiada, ele era delator lá na Lava Jato, não na Greenfield. Mas ele precisa comparecer perante as autoridades todas as vezes que ele é chamado. Achei estranho, mas ele afirmou aquilo, a palavra dele tem uma presunção de veracidade, passou. Tempos depois, o advogado desse delator se habilita nos autos do processo. Se habilita nos autos do processo e fala que viu a petição do nosso cliente, feita pelo nosso escritório, pedindo o depoimento do cliente dele. E que ele disse que é mentira, que o Ministério, que ele não compareceu na oitiva designada pelo Ministério Público. Que ele compareceu. Mas quando ele compareceu, o Ministério Público queria que ele fizesse uma delação premiada, que ele apontasse fatos que afirmassem que houve corrupção na Greenfield, que ele intermediou essa corrupção específica desse investimento. E ele disse: eu não vou falar isso porque isso não aconteceu. O que eu fiz, que eu intermediei corrupção, foi lá na Lava Jato. Aqui eu não fiz nada disso, não conheço essas pessoas, não estou envolvido nisso, não vou falar. Então o Ministério Público falou: não vai falar, não vou reduzir a termo. E não reduziu a termo o depoimento dele, não fez a certidão de não comparecimento, simplesmente descartou aquele depoimento, que deveria estar nos autos. Porque a prova produzida não é só para acusação, ela é para defesa. Se tem um depoimento falando eu não intermediei propina para fundo de pensão, aquilo tem que estar nos autos, porque aquilo pode ser usado pela defesa. Bom, e como que você diz: mas isso é um delator falando? Não. Como ele era colaborador premiado da Lava Jato, ele estava usando tornozeleira eletrônica. Então o advogado comprovou, ele não morava aqui, em Brasília, e o advogado juntou os autos. Olha, no dia do depoimento designado, que estava lá no PIC, a data da oitiva, nós estivemos em Brasília. Aqui está a passagem de avião, aqui está a hospedagem no hotel e mais. Como ele estava com a tornozeleira eletrônica, ele pediu o monitoramento, rastreamento, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba e juntou os autos, mostrando a localização dele, a georreferenciada, que ele estava no prédio da Procuradoria da República do Distrito Federal naquele dia, que tinha passagem, hospedagem no hotel, mostrando a fraude que foi esse processo. Por isso, eu costumo dizer que se existisse o crime de denunciação temerária ou fraudulenta, muitos dos atores envolvidos nessa operação estariam denunciados. Eu penso que o Brasil tem que entender o que aconteceu, porque se houve toda uma exposição midiática absolutamente espetacularizada das tentativas de punição, das perseguições aos dirigentes dos fundos de pensão, havia que se ter a mesma repercussão e a mesma publicização da inocência atestada desses processos para esses mesmos dirigentes. O Brasil vivenciou um lawfare. O Brasil vivenciou a utilização do poder judicial para tentar interferir nos rumos da própria polícia. São as facetas que o golpe adquire. O golpe já vestiu fardas, o golpe já vestiu paletó e bottom, o golpe vestiu togas também. Então, portanto, para se fazer justiça, para que nós tenhamos a defesa dos fundos de pensão e que os fundos de pensão não sejam utilizados para que os objetivos escusos de tentar romper os processos democráticos possam se sustentar, a sociedade
tem que saber o que aconteceu neste período. Tem que saber o que aconteceu nesse período. E o que nós vimos particularmente na FUNCEF é que a FUNCEF acabou se tornando um verdadeiro espaço para a atuação do próprio Ministério Público, que não consegue e não vai conseguir provar o caráter criminoso dos investimentos que foram feitos por aquele fundo de pensão. Fui indiciado em 6 ações penais, 5 cíveis e mais de 25 ações administrativas entre a Previc, FUNCEF e TCU. Isso tudo, quer dizer, uma avalanche de processos com o intuito de inviabilizar a minha defesa, né? Eu tive que dispor de recursos pessoais para me defender, porque a FUNCEF, embora obrigada por normativo, o que é uma coisa padrão para dirigentes de instituições financeiras, pagar os honorários dos meus advogados, se ainda não houvesse uma sentença, eles se negaram a fazer como parte de uma estratégia realmente punitiva, né? No sentido de favorecer a nossa culpabilidade. Para cumprir esse objetivo, o Ministério Público nem tinha pernas para investigar todos os investimentos. Então, ele fez uma parceria com a FUNCEF, que, de uma maneira esdrúxula, se habilitou como assistente de acusação do Ministério Público, ainda na fase de investigação, o que não existe no processo penal, e instaurou 48 sindicâncias. Eu não tinha um apontamento de auditoria durante o período em que eu fui gestor dos investimentos da FUNCEF. Estive lá de 2004 a 2012. A FUNCEF passa por 4 processos de auditoria anuais, auditoria interna, auditoria externa, tem auditoria anual da área de controles da Caixa Econômica Federal e tem uma revisão anual de auditoria da própria Previc, que é o órgão responsável por fazer a supervisão das entidades fechadas de previdência complementar. E em 2015, quando a CPI dos fundos de pensão é instalada já no bojo desse movimento maior, desse movimento político com o falso discurso anticorrupção, ela é instalada e a nossa gestão na FUNCEF não tinha absolutamente uma vírgula a ser questionada. Não existia auto de infração nenhum, não existia apontamentos de auditoria, nem internas nem externas, sobre a gestão que vinha sendo feita. A CPI, ao final de 2015, foi prorrogada, ao invés de ser encerrada no prazo previsto, ela foi prorrogada no final de 2015, e quando chegamos no dia 4 de março de 2016, a Previc, auditores da Previc, que faziam parte desse movimento, junto com auditores da Caixa que estavam na FUNCEF, né, emitem 4 autos de infração no mesmo dia, assinados pelos mesmos auditores. Então, os primeiros 4 autos de infração, que depois, durante a Operação Greenfield, são multiplicados, mais de uma dezena de autos de infração depois são emitidos, além desses 4, todos para alimentar esta Operação Greenfield. E eles são todos extemporâneos, porque os investimentos feitos em 2006, em 2008, que passaram por vários processos de revisão, vários processos de auditoria, de repente, em 2016, passam a ser investimentos irregulares. Até 2015, esses investimentos não tinham um apontamento. Então, e depois a FUNCEF, na continuidade desse processo articulado entre esses grupos de auditores vinculados a essas ONGs com falso discurso anticorrupção, mas que, na verdade, faziam o combate político, na FUNCEF são criadas mais de 40 comissões técnicas de apuração, todas com o mesmo fim, né, de alimentar, então se retroalimentam, as CTAs da FUNCEF mandam para a Previc,
os autos de infração da Previc entram nos relatórios das CTAs da FUNCEF, tudo isso é mandado para o Ministério Público, tudo isso é encaminhado depois, de forma irresponsável, para o próprio Tribunal de Contas da União, e isso tudo vira o subsídio para as peças de acusação do Ministério Público, que elabora algumas ações penais subsidiadas nesses relatórios, dos da Previc, os da CTA da FUNCEF, e isso absolutamente sem nenhum fundamento concreto, sem nenhuma substância efetiva de elemento de irregularidade. Tanto é que agora nós já temos mais de 8 anos da Operação Greenfield, quase 8 anos e meio da Operação Greenfield, nenhuma prova foi encontrada, nenhuma ação penal foi julgada negativamente. Algumas ações penais começaram a ser julgadas agora, no final de 2024, e agora no início de 2025, e em todas, absolutamente todas, os resultados são de absolvição. As que foram objeto de ações na segunda instância, os resultados são trancamento das ações penais para as pessoas que recorreram à segunda instância. Então, agora, 8 anos e meio depois, nós temos as pessoas que foram levianamente acusadas, que tiveram suas vidas profissionais destruídas, suas vidas pessoais absolutamente prejudicadas, famílias inteiras prejudicadas, e de forma irresponsável, e agora começa a se mostrar com essas absolvições que nada de errado havia sido feito e que esse processo articulado não era um movimento anticorrupção, era um movimento de ataque político às gestões bem-sucedidas. As nossas teses de que não existia crime, de que, na verdade, aquela gestão não era temerária, alguns investimentos que eventualmente deram prejuízo foram em razão das condições de mercado e outros deram lucro, não tendo a menor razoabilidade de se falar em prejuízo. Essas teses hoje elas vêm sendo reconhecidas nas mais diferentes instâncias. Então a gente tem já processos que já foram definidos na improbidade administrativa por juízes federais da área civil, na questão penal por juízes federais penais, pelo próprio Tribunal Regional Federal. Então outros juízes, desembargadores, também julgando pela inexistência de provas ou pela inexistência de crime, pela falta de justa causa ou a tipicidade das condutas. Além disso, temos decisões da CVM também em questões que se dizia que teve uma sobreprecificação e a CVM apontando tecnicamente que não teve sobreprecificação de nada. Então é interessante que as teses que vinham sendo defendidas desde 2016, hoje elas vêm encontrando eco nas decisões de absolvição nas diferentes esferas. A Operação Greenfield, que nessa tentativa de holofotes, nessa tentativa de querer ser a Lava Jato do Cerrado, ela simplesmente meteu os pés pelas mãos. Infelizmente, a Justiça começa a reconhecer a inocência dos dirigentes em alguns processos. Esperamos que isso vá prosseguir, porque não há provas, não há qualquer tipo de argumento ou prova que demonstre cabalmente que os dirigentes foram irresponsáveis, que não seguiram regras e mesmo que roubaram, que a grande narrativa que existe hoje é que os dirigentes encheram as burras, estão cheios da grana, vivem nababescamente. Como eles não conseguiram provar isso, porque não há prova, porque não foi o que ocorreu, as ações começam a ser derrubadas pela Justiça. Depois de 6 anos, o que eu posso te dizer é que depois de uma carreira brilhante que eu fiz no banco, que culminou em 2018 com todo o saneamento do Banco BRB, da BRB-DTVM mais especificamente, que é uma subsidiária integral do banco,
em 2019, tudo isso, toda uma carreira de quase 30 anos na época, ser jogada toda no lixo, por uma situação que eu não precisava estar sendo envolvida. Bastava me chamar para prestar esclarecimento, e eu prestaria como eu prestei na CVM 2 anos antes da operação ser deflagrado. Então, esse é o resumo de uma história de uma pessoa que, infelizmente, tá tentando se reconstruir, tá? Porque não acaba isso a reconstrução, isso aí não há... E tentando ter paz de espírito para continuar, porque é muito difícil. Mas, enfim, é o que temos, né? Temos que continuar lutando, e eu espero que esse meu depoimento ajude muita gente a continuar lutando para que seu nome, entendeu? Que a única coisa que nós temos é o nosso nome. Continuar que o nosso nome seja protegido, e as únicas pessoas que podem proteger o nosso nome somos nós mesmos. A Operação Greenfield foi uma operação de guerra extremamente cruel para com os representantes dos trabalhadores em fundo de pensão complementar privada. Violações ao direito, violações aos direitos humanos e até violações aos direitos fundamentais foram cometidas. Algumas das pessoas foram levadas em condução coercitiva, outras foram presas, muitas delas tiveram e ainda permanecem com seus bens bloqueados. Tal ordem de violação ao direito, de uma crueldade tão inominável, que algumas vítimas reconhecem que o que aconteceu foi que tiveram sua morte civil decretada. Essas violações ao direito, elas exigem reparação. A gente ainda espera que a justiça brasileira repare o erro que foi cometido por aqueles outros que se prestaram a esse serviço de guerra e que restitua às pessoas o seu direito, a sua oportunidade de continuar vivendo com dignidade em nosso país. Este documentário retorna a esse enredo para questionar, para reconstituir e para lançar luz sobre o que esteve por muito tempo nas sombras da versão oficial. Por isso, a história tem que ser sempre resgatada. E a história precisa ser de conhecimento do conjunto da população, e em particular dos participantes dos fundos de pensão, para que ela nunca mais se repita no seu caráter cruel. Nós defendemos os fundos de pensão. Nós defendemos que os fundos de pensão possam cumprir a sua função precípua, e nós temos absoluta segurança de que utilizar-se de processos nebulosos, processos obscuros, com finalidades políticas, e a partir daí interferir na existência e no funcionamento do fundo de pensão, não é defender os fundos de pensão. É contribuir de forma, às vezes consciente, às vezes menos consciente, para o que o Brasil vivenciou no seu último período de rompimento democrático e, ao mesmo tempo, de destruição do próprio conceito de nação. Em defesa dos fundos de pensão, nós seguimos para que eles cada dia mais sejam democratizados e cada dia mais nós possamos ter a segurança do cumprimento da sua própria função precípua.